Fala, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Samurai Nerd. Eu sou o Thiago Samurai e no vídeo de hoje nós vamos ver o que não fazer fora do Brasil. Roda a vinheta! Para nós brasileiros que estamos acostumados aqui no Brasil a fazer um monte de coisa errada e nunca dá nada, bom, é importante a gente ter noção de que lá fora no mundo, né, no restante do mundo, não é bem assim. Não digo que sejam coisas erradas, né, mas às vezes alguns costumes que nós temos são diferentes dos costumes de outros lugares. Então, é legal a gente saber mais ou menos o que pode ou não pode fazer nos outros países. Aqui nesse vídeo eu trouxe alguns exemplos apenas, né? Mas é claro, se você for viajar para algum país, pesquisa bastante sobre o país antes, porque pode vir se dar mal, né? Se tu não pesquisar e simplesmente ir para algum lugar e agir naturalmente como se estivesse no Brasil, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que lá na Alemanha é proibido parar em rodovias, é isso mesmo. Se tu estiver andando naquelas Autobahn, né, que são as rodovias lá da Alemanha, que até em alguns pontos elas não têm nem mesmo limite de velocidade, né, que é uma coisa já bem diferente aqui para nós brasileiros, provavelmente também não funcionaria aqui no Brasil, né, mas elas têm alguns pontos lá que não tem esse limite de velocidade, mas de todo jeito, em qualquer rodovia lá da Alemanha, tu não pode parar na rodovia, então dá uma checada no teu carro antes, faz ali uma revisão completa, cuida, ver se tem combustível suficiente, porque se tu parar numa rodovia, vai te dar mal. E outra coisa também, indo nessa linha de raciocínio, também lá na Alemanha, e toda a Europa ali, né, tem bastante ciclovias, então toma cuidado na hora de atravessar a rua, se tu não tá esperando para atravessar a rua em cima de uma ciclovia, porque os caras eles vão vir de bicicleta e vão te atropelar, não vai ter conversa, viu? Cuidado com isso. Outra coisa, né, que a gente também aqui no Brasil é bastante acostumado a ver, né, é as pessoas morando juntos sem casar. Lá nos Emirados Árabes, onde tem Abu Dhabi, Dubai, né, aquele país ali que é bastante rico e bastante turístico também, lá não é permitido morar junto sem casar. E tem um outro detalhe também, pelo menos na grande maioria dos hotéis, eles não aceitam que o casal fique no mesmo quarto se eles não comprovarem que são casados. É um costume bem diferente ali do pessoal dos Emirados Árabes, mas é a cultura deles, né? Então, se você estiver aí reservando aquela viagem romântica ali para Dubai, né, para dar aquela voltinha lá naquele lugar que é tão legal e tão romântico, leva junto, né, uma comprovação de que vocês são realmente casados, porque senão vocês podem se dar mal. Outra coisa que muita gente pensa, né, que é tranquilo, pelo menos aqui no Brasil, né, é quando a gente sai para correr em dupla ou em grupo, né? Isso é uma coisa bem comum aqui no Brasil, né? Tranquilo. Só que lá no Burundi, na África, né? Isso é proibido, porque eles têm muitos problemas com assaltos lá, e aí os assaltantes que estão fugindo ali da cena do crime, eles acabam usando essa malícia de dizer assim, a gente estava correndo em grupo, só que na verdade não, eles estão fugindo de um assalto que acabaram de fazer. Então eles acabaram proibindo as pessoas de correr em grupo. Então se um dia você for lá visitar ou morar no Burundi, já sabe, né? Se for sair para correr, sai sozinho para não ter problema. Outra coisa, né, que aqui no Brasil é bastante comum, são os memes, que a gente faz principalmente com autoridades políticas. Mas lá na Rússia não pode fazer memes com autoridades públicas, né, com autoridades políticas, porque tu pode se dar mal. É proibido lá fazer memes, caricaturas e charges, essas coisas com as autoridades públicas lá deles. Outra coisa que aqui também é bastante comum é que as pessoas escolham o seu próprio corte de cabelo, né? Tu vai lá, eu mesmo tenho aqui, né, o meu coque samurai, né, raspadinho aqui do lado e tudo mais. Bom, só que tanto no Irã quanto na Coreia do Norte, que são países já bastante rígidos, tu não pode simplesmente escolher qual corte de cabelo tu vai ter na tua vida. O governo determina
um determinado padrão. Claro, não é o mesmo para todo mundo, tem uma seleção ali, algumas opções de corte de cabelo que tu tem, mas é só dentro daquilo que o governo te autoriza a ter de corte de cabelo. Então não adianta tu chegar lá no Irã, na Coreia do Norte, querer fazer, por exemplo, um coque samurai, que não vai rolar. Outra coisa que aqui no Brasil é bem diferente são as celebridades que de vez em quando se envolvem em algum tipo de escândalo, ou seja, por drogas, pode ser porque foi preso por algum motivo, porque dirigiu alcoolizado, ou porque não pagou pensão alimentícia, enfim. As celebridades que acontecem em algum tipo de situação de má fama, lá na China eles começam a cortar, os programas de TV já não chamam mais, já não conseguem mais trabalhos na TV, se é um cantor, por exemplo, já não consegue fazer mais shows. Então as celebridades de má fama, elas são consideradas uma má influência para a sociedade, e a China é muito rigorosa com isso. Então, se você for uma celebridade e quiser fazer sucesso lá na China, toma cuidado também da tua vida pessoal, porque tu não vai continuar na mídia se tu tiver uma má fama. Outra coisa que aqui no Brasil também é bastante comum, mas que nos outros países não é tanto assim, é a questão das bebidas alcoólicas, né? Bom, tem alguns países islâmicos e até mesmo alguns estados lá dos Estados Unidos e da Índia que proíbem totalmente a bebida alcoólica. Tem alguns casos de países, por serem muito turísticos, assim, que tem alguns lugares específicos que, se tu comprovar com o passaporte lá que tu realmente é um turista e tu não mora ali no país, eles te servem bebidas alcoólicas, mas é muito restrito, não pode servir naturalmente para as pessoas que são lá daquele país. Então, toma cuidado também, porque se tu pensar, por exemplo, em fazer uma viagem a algum país aí que não tenha bebida alcoólica, já imaginando que tu vai chegar lá e vai encher a cara e vai fazer muita festa, dá uma observada antes, dá uma pesquisada antes, ver se aquele país tolera, né, o uso da bebida alcoólica, porque talvez a tua viagem, né, se for uma viagem que tu tem como foco, né, fazer a bebedeira, não vai ser tão agradável quanto tu imaginava. E outra coisa que aqui no Brasil também é bastante comum é chegar atrasado. O brasileiro, ele tem essa fama, né, de chegar sempre atrasado. Tá, não é crime chegar atrasado. Só que, por exemplo, lá na Alemanha é muito mal visto tu chegar atrasado. As pessoas perdem a confiança totalmente em ti. Então, essa coisa de chegar atrasado, toma muito cuidado, porque a pontualidade britânica conhecida, né, lá do Reino Unido, é também uma pontualidade alemã. As pessoas lá na Alemanha, elas são pontuais e elas exigem também a pontualidade. Então, fica ligado. Outra coisa que também aqui no Brasil, né, tem muita gente que faz, e faz o tempo todo, é aquela coisa. E aí, vamos marcar de se encontrar um dia, sabe? Isso aí a gente sabe, né? Tu reencontra aquele amigo que não vê há muito tempo, aí tu fala, vamos marcar. Só que aí o que acontece? Ninguém marca nada e morre o assunto por aí. Só que lá na Dinamarca, te liga só, lá na Dinamarca, se tu fala, vamos marcar, pode acontecer duas coisas. Ou a pessoa te liga e realmente marca, né, alguma coisa, porque tu não marcou, mas ela foi atrás e te ligou, tu disse vamos marcar, ela vai te ligar e vai marcar, entendeu? E outra coisa que pode acontecer é a pessoa pensar, poxa, ele não ligou, não marcou, não confio mais nele. E aí tu perde a confiança de um amigo teu, dinamarquês, né, porque tu não cumpriu a tua palavra, porque tu disse que ia marcar alguma coisa e não marcou. Olha só que interessante, né? Aqui no Brasil, muita gente já teria perdido várias amizades, inclusive eu. Bom, outra coisa que aqui no Brasil é bem comum é dar gorjeta. Bom, tem lugares que até é meio que obrigatórios, te obrigam a dar gorjeta, colocam junto na comanda, né? E tu acaba meio que se obrigando a dar gorjeta. Ou até tu tem o costume, tu foi bem atendido, em vez de dar, por exemplo, R$18, tu dá 20, deixa 2 de gorjeta. Isso é bem comum aqui no Brasil, né, de acontecer. Só que lá no Japão e na Coreia do Sul, não pode dar gorjeta não, porque eles se sentem muito ofendidos com a gorjeta. Não é uma coisa da cultura deles essa coisa da gorjeta, então não vai pagar mico lá no Japão e na Coreia do Sul, né? É o valor exato daquilo que tu consumiu e só isso, viu, gente? Outra coisa que aqui no Brasil também é muito diferente do restante do mundo é essa coisa de fazer o joinha, né? De mostrar assim o polegar como dizendo, e aí, tá tudo certo?
Só que lá no Oriente Médio, esse gesto é o equivalente a mostrar o dedo do meio. Então, se você que está aí no Oriente Médio está assistindo esse vídeo, eu não tô falando nada de errado para vocês, tá, gente? Ó, só tô fazendo um joinha dizendo, ó, certinho, tudo certo. Mas, se você for lá no Oriente Médio, se você estiver lá no país deles, né, não mostra o polegar para ninguém, porque eles vão compreender de uma forma muito errada e não vai dar muito certo. Outra coisa que é diferente aqui no Brasil também é essa coisa de comer na rua, comer em qualquer lugar, sentar num banco de praça e aí comer um sanduíche, alguma coisa assim. Lá em Ruanda, na África, isso é muito mal visto, é considerado um comportamento rude. Então, se você for lá em Ruanda, na África, ou tu come dentro de um estabelecimento ou no teu hotel, mas não pode de jeito nenhum comer na rua, tá bom? E uma coisa que é bem comum aqui no Brasil, além de ser muito desagradável, muito desrespeitoso, é a questão do funk no busão. É, a galera que fica ouvindo música alta aí nos transportes públicos, no ônibus, no metrô, né, seja o que for aí nas grandes cidades do Brasil, isso é um problema muito sério aqui no Brasil. E também é muito mal visto lá no Japão. Lá no Japão, se tu entra num trem, num metrô ou num ônibus lá do Japão, tu vai perceber que os vagões, né, ou esse espaço coletivo que as pessoas estão se deslocando pelo transporte público, é tudo extremamente silencioso. Eles têm um rigor muito grande quanto a isso, porque eles entendem, né, essa coisa de respeitar as pessoas, coisa que aqui no Brasil já é um pouco mais difícil. E lá na Itália tem uma coisa também interessante, que é a questão dos molhos, né? Se, por exemplo, você vai pedir uma pizza lá na Itália, aqui no Brasil, se a gente pede uma pizza, a gente já pede logo ketchup, mostarda, maionese para colocar em cima da pizza. Lá na Itália é o seguinte, se não tiver em cima da mesa, não pede, porque provavelmente eles nem tenham, né? Porque eles entendem, né, que o produto já está completo, eles já te entregaram completo, que não precisa adicionar nada, porque seria até uma ofensa para eles tu dizer que precisa colocar um molho a mais para que o negócio fique bom, né? Então, não é legal tu chegar lá na Itália pedindo ketchup, pedindo mostarda para colocar em cima das coisas. Não faz isso, tá? Outra coisa que aqui no Brasil é bastante comum é chamar as pessoas pelo primeiro nome. Lá nos Estados Unidos isso não é comum, né? Tu tem que ter bastante intimidade e a pessoa tem que ter mais ou menos a mesma idade que tu ou mais nova, né? Se é uma pessoa mais velha, tu vai utilizar o sobrenome. Se é uma pessoa que tu mal conhece, tu vai utilizar o sobrenome. Em situações formais, em reuniões e tudo mais, tu vai sempre usar o sobrenome da pessoa lá nos Estados Unidos. Outra coisa que aqui no Brasil é bem comum pra gente, mas que também não é muito normal lá em outros países, é atravessar fora da faixa. Não só no Japão, né? A gente cita aqui o Japão como um exemplo disso, mas em toda a Europa, né? Em vários países, é uma situação muito grave uma pessoa ficar atravessando fora da faixa. Então, se tu estiver em outro país, principalmente esses países mais desenvolvidos, de primeiro mundo aí, né? Países europeus, Estados Unidos, Japão, procura sempre atravessar na faixa, que é para não ter problema, né? Porque lá é muito mais visto e mal visto e tu pode inclusive levar uma multa e não é nada legal, né? Outra coisa que também é bem interessante, que aqui no Brasil a gente não dá muita bola, mas que em outros países é complicado, né? É a questão de furar a fila, né? Bom, aqui no Brasil a gente vê pessoas furando fila, guardando lugar na fila, então é meio complicado. Lá no Japão eles chegam ao extremo disso, porque além de não furar a fila, de ser educados e manter a ordem da fila e ninguém guardar lugar para ninguém, ainda tem um detalhe. Essa questão de idoso com preferência, gestante com preferência, também não existe por lá, né? Que tá, talvez isso aí não seja uma coisa muito legal, né, de não ter por lá, mas é a cultura deles e eles entendem que o idoso pode esperar na fila, assim como a gestante, é a cultura dos caras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí embaixo seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações para ficar por dentro sempre que sair aqui um novo vídeo e eu espero vocês aqui no próximo domingo às 14 horas. Muito obrigado pela sua audiência, valeu!